Efésios capítulo 3, versículo 14. Diz assim o texto sagrado, Paulo escrevendo, e Paulo aqui orando pelos Efésios, pela igreja que estava em Éfeso. Por causa disso, disse Paulo, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória da igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos pensar um pouco aquilo que Paulo queria dizer para a sua igreja em Éfeso. Nós sabemos que a igreja, a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, irmãos, que lá estava o templo da deusa Diana, onde os efésios adoravam. Era um templo muito grande, era uma deusa muito conhecida e muito popular entre a cidade, e o povo a adorava. Então a igreja que vivia nessa cidade era uma igreja que respirava idolatria, não da própria igreja, mas a cidade era muito apegada nessa deusa. Então era, por não assim dizer, a vida da igreja, ela tinha sobre os seus ombros aquilo que os efésios a perseguia, porque ela não adorava essa grande deusa, a deusa Diana, mas muito pelo contrário. A igreja que estava lá em Éfeso tinha um outro Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus, a qual Paulo tinha ido lá pregar. E agora, no texto em que nós lemos, nós vimos que Paulo escreve que por esta causa, por este propósito, ele dizia, eu me ponho de joelhos a orar. Dando o sentido, Paulo dando o sentido quando ele diz assim, me põe de joelhos, dando um sentido que ele se dobrava, ele se chegava diante de Deus com humildade, e sabendo que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, poderia responder a sua oração, o seu clamor a Deus, a sua petição. Então ele diz, olha, por esta causa, eu me ponho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Quando ele diz família, nessa nossa tradução revista e corrigida, ele quer dizer a todos os anjos do céu, e toda a igreja na terra se põe de joelho diante de Jesus Cristo, colocando assim como Jesus Cristo o Senhor de tudo e de todos, o nome que é sobre todo nome. Aquilo que nós falamos no princípio aqui, irmãos, a nossa esperança não está num homem, a nossa esperança não está num homem, a nossa esperança, queridos, está em Deus, está nesse nome, no nome de Jesus.
E é perante esse Senhor que nós dobramos os nossos joelhos, no sentido de confiarmos, irmão Pedro, no sentido de que estamos nas suas mãos, com os seus cuidados. Então, portanto, Paulo dizia no versículo 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaborados com poder pelo Espírito no homem interior. O que Paulo, irmãos, está dizendo? Que nós vamos ser ajudados, vamos ser confirmados com o poder do Espírito no homem interior. E eu quero pegar empréstimo aqui dessa Bíblia que eu estou usando nessa noite, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, lançada pela CPAD. Eu quero fazer uso desse estudo de rodapé aqui, do autor dessa Bíblia aqui, dos estudos de rodapé. Ele diz assim: ter o nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter os nossos sentimentos, pensamentos e propósito cada vez mais influenciado pelo Espírito Santo. Este é o homem interior. O homem interior do cristão nosso é ter, irmãos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos propósitos cada vez mais influenciados pelo poder do Espírito Santo. Paulo estava dizendo para a igreja, vocês devem de ter o homem interior de vocês, isto é, os sentimentos de vocês, os pensamentos de vocês, os propósitos que vocês têm na vida, cada vez mais serem influenciados pelo quê? Pelo poder do Espírito. Irmãos, nesse mundo em que vivemos, como a igreja de Éfeso vivia, como eu disse aqui, a igreja de Éfeso vivia numa cidade idólatra, vivia numa cidade onde fervilhava de idolatria, e atrás da idolatria vinha a prostituição, vinha todos os outros pecados, que influenciava toda a cidade, porque se nós formos estudar sobre Éfeso, nós vamos ver que aquela cidade, de uma certa forma, vivia como para aquela deusa, por toda a cultura idólatra que tinha. E Paulo estava dizendo: vocês, igreja, o homem interior de vocês não deve de ser influenciado por esta cultura idólatra, mas o interior de vocês, os sentimentos de vocês, os propósitos de vocês, os pensamentos de vocês, a vida de vocês tem que ser cada vez mais influenciadas pelo Espírito Santo. E não é o que serve para nós hoje em dia, irmãos. Nós também não vivemos num mundo em que a influência mundana nos oprime. A gente liga uma TV, coisa que faz anos e anos que eu não sei nem o que é ligar uma TV, mas tudo bem, a gente liga uma TV, a gente vai escutar um rádio, a gente vai ver alguma coisa, a gente vai abrir uma revista, a gente vai abrir um jornal, a gente vai, enfim, conversar com uma pessoa ou outra. A gente está sendo influenciado pela cultura do mundo. Os nossos filhos são influenciados nas escolas, os netos. Nós também somos influenciados pela cultura do mundo. Na verdade, somos. Já fomos. Mas e agora, como
cristãos que somos, a influência do mundo tem nos atingido de uma maneira maior do que a influência do Espírito Santo, que tem atingido o nosso homem interior. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos propósitos têm sido influenciados pela cultura mundana, irmãos. Paulo estava dizendo para a igreja: por este propósito eu me coloco de joelho, eu oro por vocês, eu clamo a Deus por vocês. Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que vocês vão ser ajudados ou colaborados com o poder do Espírito no homem interior, no interior de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Cada vez mais sob a influência e orientação, de tal maneira que o Espírito, isto é, o Espírito Santo, possa manifestar o seu propósito na vida de vocês. Propósito de Deus nas nossas vidas, no nosso homem interior, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a igreja, nós, eu e você, temos que ser reconhecidos neste mundo, irmãos. Não, irmãos, meramente pela aparência exterior, mas muito mais aquilo que reflete o nosso interior. O nosso interior. E esse homem interior que Paulo fala e que nós vimos que pode ser traduzido por sentimentos, por pensamentos e por propósitos, como tem sido nas nossas vidas? Muitas vezes, irmãos, a gente vai conversar com A ou com B, com pessoas às vezes antigas na igreja, no sentido de muitos anos dentro de uma igreja, às vezes umas pessoas que têm uma certa influência na igreja, uma pessoa que tem um cargo na igreja, mas quando tu vai conversar com essa pessoa, está tudo bem, mas quando surge o primeiro problema, a primeira dificuldade, a primeira luta, o primeiro confrontamento, às vezes lá fora ou dentro da igreja, a pessoa se transforma. Os seus sentimentos são sentimentos de ruim, de vingança, de maldade. Os seus pensamentos já não são mais controlados pela palavra e muito menos pelo Espírito Santo. Os seus pensamentos são de vingança, são de maldade, gente. E já o propósito que eles têm não é um propósito de seguir, de amar a Deus, de amar os irmãos, mas já o seu propósito é de causar a maldade. Repito, a primeira característica, ou a única característica da igreja, não é tanto na aparência, mas é no homem interior, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nos nossos propósitos de vida. E Paulo orava pela igreja, clamava a Deus pela igreja. Aleluia. E o propósito desse fortalecimento pelo Espírito é quádruplo, ou seja, são 4. 1. Que Cristo estabeleça a sua presença em nós, em nossos corações. Primeiro ponto, que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações. Versículo 16 e versículo 17 diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda e sejais colaborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. O primeiro propósito desse
tua presença, isto é, que Ele more em nossos corações. Cristo tem morado nos nossos corações. Cristo tem habitado em nossos corações. Cristo tem sido a preferência nos nossos corações. Cristo habita em nós, segundo o propósito, ou segundo o fortalecimento, como queira, que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo. Versículo 17, parte B, diz: a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Segundo ponto para o nosso fortalecimento espiritual é nós estarmos fundamentados em amor a Deus, a Cristo e ao próximo. No ensinamento de Jesus Cristo, Ele disse que as pessoas iriam nos conhecer como cristãos quando nós amássemos uns aos outros, que nós nos amássemos. O Evangelho de João deixa muito claro em todos os momentos o amor um ao outro, o amor, a compreensão, enfim. Queremos que o nosso homem interior, os nossos sentimentos, os nossos propósitos, os nossos pensamentos venham ser fortalecidos. Nós temos que viver em amor, irmãos, a Deus, a Cristo e ao próximo. Que nem aquela irmã. Ela era muito fiel, muito cristã, muito tudo, mas quando ela deixou de pagar a luz e a pessoa da empresa for cortar a sua luz, ela botou a correr com um cabo de vassoura. Uma mulher que orava, uma mulher que jejuava, mas diante do primeiro desafio, ela realmente mostrou tudo que estava no seu interior. Irmãos, entendem? Amados, a igreja demonstra o que ela tem no interior, não é quando tudo está bem. Se eu estou numa festa, se o irmão Pedro e a Bíblia disse: vamos em casa almoçar. Eu vou lá, mas eu vou lá puro, dando risada, e vamos contar as bênçãos do Senhor. Vai ser tudo uma alegria. Nós não vamos nos confrontar. E assim, se eu convidar eles lá para em casa, vai ser tudo uma alegria. Mas eu quero ver quando o problema na igreja aparecer, quando a dificuldade aparecer, como nós vamos nos tratar? Com respeito, com amor, com compreensão. Os problemas revelam o que está dentro de nós, irmãos. As dificuldades revelam o que está dentro do nosso coração. E tem crente que é crente no exterior. Tu olha, é uma bênção. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Vamos orar. Mas deixe esse cristão passar por um problema, passar por uma dificuldade, passar por uma luta, enfim, ser confrontado com uma coisa ou outra. Muitas vezes salta do seu interior, do seu homem interior, aquilo que às vezes não é muito cristão. E nós, eu e você, precisamos estar, como diz o texto, arraigados no amor de Deus. Versículo 17, parte B: arraigados e fundados em amor. Terceiro ponto: que compreendamos e experimentamos em nossa vida o amor de Cristo. Versículo 18 e 19 diz: poderes perfeitamente compreender com todos os santos
qual seja a largura, o comprimento, largura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O certo é que eu e você, por mais cristãos que sejamos, por mais fiéis que sejamos, por mais tempos de fé que viemos ter, nós ainda não conhecemos o perfeito amor de Deus, o perfeito amor de Cristo. E graças a Deus por isso, irmão Josué, porque já pensou nós com 10 anos de fé e tudo, eu já conheço plenamente o amor de Cristo, eu já conheço tudo, ia ser uma vida chata. Mas a beleza da fé cristã, irmãos, é que nós nunca alcançaremos o pleno conhecimento, e dado a isso nós temos que cada dia mais buscar esse entendimento, buscar conhecer o amor de Jesus. Qual é a profundidade deste amor? Qual é a altura deste amor? Qual é a largura deste amor? Não tem como saber, irmãos. Não tem como saber. Mas nós somos desafiados por Paulo a conhecer o amor de Cristo, para que nós venhamos ser o quê? Cheios de toda a plenitude de Deus. Somos cheios da plenitude, da graça, da misericórdia, do amor de Deus, da sua presença, da sua glória, quando começamos cada vez mais a conhecer o amor de Jesus, o amor de Deus, o amor por nós dispensado na cruz, através do Espírito Santo, igreja. E 4, o que diz o 4 aqui? Que sejamos cheios da plenitude de Deus, conforme já falei. Então esses 4 pontos, irmãos, para nós sermos fortalecidos pelo Espírito. Repito, que Cristo estabeleça a sua presença em nossos corações, que sejamos fundamentados em amor sincero a Deus, à igreja e ao próximo, que viemos compreender e experimentar em nossas vidas o amor de Cristo, e que através disso então sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Isto é, que a presença de Deus nos encha de tal modo que reflitamos e manifestamos desde o íntimo do nosso ser o caráter e a estatura do Senhor Jesus Cristo. Este é o plano de Deus, que cada um de nós vamos refletir Cristo em nós. Esse é o maior plano de Deus, irmãos, que cada um de nós, cada um dos seus filhos, venham refletir o que? A nossa vida? A nossa luz? É óbvio que não, porque nem luz nós temos. Se nós temos alguma luz, essa luz vem de Deus. Não é refletir o nosso mero desejo, o nosso mero querer, porque refletir o meu querer e meu desejo é refletir o pecado que em mim habita. Mas o desejo de Deus é que viemos refletir a presença do Senhor, o amor de Deus. Vamos refletir a graça do Senhor. Amém, irmãos? Então, querida igreja, nesse mundo em que vivemos, como a igreja de Éfeso vivia, a igreja vivia influenciada pelaquela cultura da deusa Diana, que era muito forte. Os irmãos lembram que eles ficaram mais de 2 horas ali em Atos, né? Gritando: viva a deusa Diana, viva a deusa dos Efésios. Imagina que tal idolatria que vivia, e imagina a igreja viver nesse ambiente. A mesma coisa nós vivemos no mundo secularizado, do pós-modernismo. A igreja está aqui, nós estamos aqui. É esse, o homem traindo a esposa traindo o homem, é coisa mais normal. Uma mulherzinha de 12, 13 anos, se estiver namorando, tranquilo, não tem nenhum problema. Então, queridos,
É esse mundo em que nós vivemos, diferente dos Efésios, mas tão pecaminoso quanto, e nós estamos aí. E como que nós vamos mantermos o nosso homem interior, isto é, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos propósitos? É nos encher da graça, não é verdade? É nos encher do Espírito Santo, é nos encher de Deus, para que quando nós, posto à prova, venha se revelar justamente aquilo que está dentro do nosso interior: o amor a Deus, a Cristo, ao próximo. Devemos se revelar como verdadeiros cristãos, diante do problema, diante das dificuldades. Viemos ser fortalecidos pelo Senhor, porque o versículo 20 diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, irmãos? Então nós temos a segurança de que muitas vezes Deus não só responde às nossas orações, mas muitas vezes faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque ainda que nós pedimos, às vezes ainda pedimos mal, irmãos. Mas não sabemos nem como orar, não sabemos nem o que pedir. Lembra lá de Israel? Israel olha para as nações à sua volta e vê que todas as nações têm um rei, e eles pedem um rei. Queremos um rei, queremos um rei. Todas as nações à nossa volta têm um rei, nós queremos rei. E Deus diz: olha, eu sou o rei de vocês, mas já que vocês querem, eu vou dar um rei. Deu Salomão. Saul. Salomão é o neto. Deu Saul como rei. Mas a vontade de Deus era que Israel aceitasse o próprio Deus como o seu rei. Ou seja, Israel estava pedindo uma coisa que nem eles sabiam que pedir. Estavam pedindo errado, ainda que Deus ainda concedeu. Muitas vezes nós somos em Israel, irmãos. Queremos uma coisa e Deus dá outra. Ou às vezes Deus até concede aquilo que pedimos. Mas muitas vezes eu e você pedimos coisas erradas. Pedimos aquilo que os nossos olhos, Josué, enxergam, aquilo que as nossas percepções captam do nosso mundo. Mas graças a Deus que o nosso Deus, Ele pode, através do seu poder, nos conceder aquilo que nós nem pedimos e muito menos às vezes pensamos, mas Ele nos concede, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá vida. Eu já contei aqui para os irmãos, eu venho de uma família pobre, gente. Se olhássemos para a nossa família, irmãos, nós não íamos ter nada. Mas graças a Deus a família, todos têm a sua casa, ainda que humilde, mas tem a sua casa, tem onde morar. Se fosse olhar para onde nós vimos, não era para ter nada. E todos nós olhamos para trás, irmãos, e reconhecemos. Daí eu reconheço, falando da minha experiência, eu reconheço que tudo é misericórdia de Deus, que desde lá de Deus, desde o princípio Deus tem dado graça, tem dado livramento. Em todos esses roubos, essas coisas terríveis que acontecem, graças a Deus a minha casa nunca foi invadida, nunca nos roubaram, e eu estendo isso pela proteção e graça de Deus. Então Deus nos guarda, irmãos. Mas nós precisamos, todos nós precisamos, cada dia mais, irmãos, temos o nosso homem interior, a nossa vida interior, cheios do Espírito Santo e controlados pelo Espírito Santo. Não é só cheio no sentido de transmitir poder, mas sermos controlados pelo Espírito Santo. Que os nossos pensamentos e sentimentos e propósitos estejam sob a influência do Espírito Santo.
que quando nós fomos desafiados, muitas vezes, desaforados, confrontados, que nós não devemos deixar o nosso homem, ou melhor, o nosso velho Adão responder, mas que o novo homem, já agora controlado pelo Espírito, viemos responder, viemos agir, viemos falar de uma maneira a ser influenciados pelo Espírito Santo, pelo o ensino da Escritura Sagrada, amém? E responder de uma maneira correta. Eu dou um testemunho, irmãos, porque às vezes a gente fala tanto das outras pessoas e testemunhos, mas me permita dar um testemunho pessoal. Lá na firma onde eu trabalho, já várias vezes, e acontece seguido, às vezes dá um problema, dá uma dificuldade, enfim, coisas de empresa, assim, os irmãos sabem que já trabalharam. Muitas vezes as pessoas me procuram. Benítez, o que tu acha disso, disso? Eu estou te perguntando porque eu vejo que tu é um cara mais centrado, um cara mais... E de uma certa forma eu fico feliz. Não, os irmãos já me conhecem, assim, sabem que eu não sou desses que gostam de viver no altar, que se acham melhor que os outros, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas eu me alegro, irmãos, que de alguma forma a gente está refletindo coisas boas, que as pessoas vêm nos procurar, pedir um conselho aqui, pedir um conselho lá, às vezes pessoas até mais velhas. Então eu de uma certa forma eu me alegro, irmãos, porque eu olho, tenha misericórdia de mim, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de falar, de relatar. Mas, irmãos queridos, e isso eu sei, eu estou dando testemunho aqui o que me acontece, mas eu sei que tem, na nossa igreja tem várias pessoas que passam pelas mesmas coisas, e eu louvo a Deus por isso, eu engrandeço a Deus por isso, porque é assim que tem que ser, irmãos. As pessoas têm que nos olhar, irmãos, e ver uma referência. Longe de nós nos compararmos com o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo disse: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então as pessoas, irmãos, têm que olharem para nós e sentirem firmeza em nós, sentir não fulano, irmão, irmã, são pessoas confiáveis, são pessoas amáveis, são pessoas de coragem, são pessoas que a gente pode contar, são pessoas com palavras boas, são pessoas com conselhos bons. As pessoas têm que olhar isso em nós, irmãos, não ao contrário. Isso aí diz que é crente, mas está louco, isso aí nem quer distância, porque não refletem aquilo que está no seu interior, ou melhor, refletem aquilo que está no seu interior, mas aquilo que está no seu interior não é a presença do Espírito Santo, não é a palavra, não é a temperança, não é o amor, não é a calma, não é a tranquilidade, não é a temperança, mas é o ódio, é as coisas ruins, que eu e você, irmão e irmã, devemos refletir o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo. Quando vamos repreender alguma pessoa, vamos repreender em amor, não com ira no coração, porque eu já passei isso dentro da igreja, já fui repreendido com ira, com deboche, com aquela pessoa se sentindo superior ao ponto do tipo, tu tem que fazer, mas não em amor. Então quando nós vamos repreender uma pessoa, falar com uma pessoa, vamos falar em amor, com cuidado para não ferir, mas antes resgatar esta pessoa que a gente está vendo que está indo por água abaixo. Refletir aquilo que está no nosso interior. Amém, irmãos? Refletir aquilo que está no nosso interior. O nosso homem interior tem sido influenciado pelo Espírito Santo?
O nosso homem interior tem influenciado o amor a Deus, o amor a Cristo, o amor ao próximo. O nosso homem interior tem sido cheio da plenitude de Deus. Plenitude de Deus. Isso é Deus na sua totalidade, cada vez mais e mais, baseada no amor de Cristo. Então, irmãos, que eu e você, a igreja, a nossa humilde congregação, viemos cada dia, no dia a dia, irmãos. Não é naquele dia que está tudo bem, porque como já disse, quando está tudo bem é fácil. É fácil nós dar glória a Deus e aleluia no culto. Aqui é fácil, mas eu quero ver lá na rua, lá fora, né? É mais difícil, mas é lá que a gente prova, é lá que a gente demonstra que somos verdadeiramente cristãos, que somos verdadeiramente fundamentados, arraigados em amor. É lá fora, e não somente aqui dentro do templo. Louvado seja Deus. Feche teus olhos e oramos ao Senhor. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por aqui estar na tua casa. Obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Obrigado por cada um, por cada uma, Senhor. Obrigado pelo coral infantil que aqui cantou e louvou o teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo. E eu te peço neste momento, Senhor, que a presença do teu Espírito Santo venha habitar nas nossas vidas, venha nos livrar de todo perigo, de todo mal, que o nosso homem interior, que os nossos sentimentos, pensamentos e propósitos de vida venha cada vez mais ser influenciado pelo Espírito Santo, venha ser influenciados pelo amor de Jesus Cristo, venha ser influenciado pela palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos a tua graça sobre nossas vidas, te pedimos a tua graça sobre nossas famílias, te pedimos a tua graça, Senhor Deus, sobre a igreja, Senhor, que aqui congrega, abençoando do maior ao menor, do mais velho ao mais novo, abençoando a cada culto, livrando-nos, guardando-nos de todo mal e de todo perigo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós a te oramos, ó Pai, em nome de Jesus, e pedimos a tua graça sobre nós, a tua presença sobre nossas vidas e sobre toda a igreja. Amém, irmãos, e amém, queridos.